Abra sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. O capítulo é o de número 4. E o versículo de número 2. Segundo livro dos reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 2. Os irmãos acharam? Amém? Amém? Graças a Deus. Assim diz a palavra do Senhor. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aonde você está, feche seus olhos, curve sua cabeça e oremos. Ó Deus, queremos te louvar, Senhor. Queremos bendizer o teu nome, Senhor, te adorar na beleza da tua santidade. Ó Deus, queremos te agradecer, porque mais uma vez, Senhor, o Senhor nos dá a honra de estarmos em sua presença. Obrigado, Senhor. Ó Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Senhor. Até aqui, Senhor, o Senhor tem demonstrado todo o zelo, todo o amor, todo o carinho, Senhor. O Senhor tem nos alcançado com o teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia. Ó Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. E eu lhe peço, ó Pai, sei que insondáveis são os teus pensamentos, Senhor. Mas tu nos revela através da tua palavra que os teus pensamentos são de paz, acerca daqueles que buscam pela tua face, acerca daqueles que são fiéis a ti. Por isso eu lhe peço, Senhor, tenha misericórdia de nós nessa noite. Que o Senhor possa falar conosco, Senhor, de forma profunda. Que o Senhor possa, ó Deus, nos revelar, ó Pai, um pouco mais de ti. Glorifica o teu nome, Senhor. Que nossas vidas sejam impactadas e transformadas pelo poder que é em tua palavra. Senhor, assim como tu fizeste com o teu povo, Senhor, durante 40 anos, o qual, Pai, com o seu amor e com o teu carinho, tu alimentaste com o pão que descia dos céus. Que nessa noite, Senhor, o Senhor possa nos servir esse mesmo pão que vem direto do teu trono. Ó Deus, que não seja o homem a falar, mas que seja tu, ó Deus, através dos meus lábios. Senhor, que seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Que possamos sair daqui, ó Deus, com as nossas faces, resplandecendo o brilho do teu Espírito, ó Pai, para que o povo veja que tu és o Senhor, ontem, hoje e serás eternamente. Te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é poderosa. E o versículo que nós lemos vem retratar a vida de uma jovem mulher. Uma mulher talvez com a meia idade, a Bíblia não revela a sua idade, mas a Bíblia vem dizer que essa mulher, ela era nora de um profeta. E ao lermos um pouco mais, nós podemos imaginar. Até então, aquela mulher ali tinha uma vida feliz, uma vida realizada, casada com o filho do profeta, possivelmente tendo uma posição de honra em meio àquela sociedade, sendo mãe de 2 filhos, o qual essa parte, a própria palavra de Deus, ela vem nos revelar. Imaginem uma mulher com a sua família constituída, tendo como pai de seus filhos um homem temente a Deus, como está no texto, ela mesma declarando para o profeta Eliseu. E vocês imaginem essa mulher feliz, uma honra, casada com o filho de um profeta, uma honra, uma mulher mãe de 2 filhos, uma honra, uma mulher feliz, realizada. E aí, como que de repente, as coisas mudam, e aprove o Senhor recolher ali o seu servo, aquele homem que ela descreve como um homem temente a Deus. E aí vocês imaginem aquela mulher que tinha uma vida feliz, uma vida realmente ali completa, uma vida realizada, uma vida que tinha de tudo para simplesmente trilhar um curso normal. Ela envelhecer, morrer ao lado de seu esposo, ver os filhos dos seus filhos, ver a sua casa ali constituída,
de uma maneira impecável. Mas aprove ao Senhor recolher ali o seu servo, e de uma hora para outra, a gente vê toda essa história mudada. A gente vê aquela felicidade agora mudada. A gente vê essa mulher, de certa forma, sem saber o que fazer. Porque o provedor do seu lar, aquele que era o seu marido, já não estava mais com ela. E agora, como se não bastasse mais, a notícia é que seu marido havia falecido. O texto ele vai descrever que ela revela ali para o profeta que ainda por cima, como se não bastasse a perda do marido, o desespero de não ter mais ali o seu companheiro ao seu lado nas lutas, o seu esposo, aquele que era o provedor do seu lar. Agora bate em sua porta um credor. E conforme o costume da época, esse credor lhe vem, apresenta a ela a dívida que a sua família, o seu marido tinha com ele, e agora ele exige que os seus únicos 2 filhos fossem seus servos para pagamento de tal dívida. Vocês imaginem essa mulher, com essa perda, lhe restava apenas os filhos. Possivelmente ela teria transferido a esperança da provisão do lar. Bom, agora meu marido já não está mais comigo, então meus filhos irão trabalhar, meus filhos irão suprir as nossas necessidades. E de repente vem o credor, batendo em sua porta, exigindo a serventia dos seus filhos. E aí eu fico analisando, contextualizando, trazendo para um contexto atual, o quão parecido é esse episódio com a vida de muitos de nós. De repente estamos vivendo momentos felizes em nossas vidas. De repente tudo está indo de vento em popa. Estamos caminhando na presença de Deus, felizes com nossos empregos, felizes com os nossos estudos, felizes com a nossa família bem constituída. E de repente, de uma hora para outra, tudo muda. Somos simplesmente alcançados por aquela notícia que vem às vezes na madrugada, vem naquele momento em que menos esperamos, e simplesmente nos pega de surpresa. E aonde havia aquela alegria, agora a dor, a tristeza. Aonde havia aquela confiança, agora há dúvidas. Aonde havia sorriso, infelizmente agora há choro. Sabe, irmãos, é muito difícil para um crente compreender, às vezes, o dia mau. Às vezes é muito difícil para o crente compreender a aprovação de Deus. Às vezes é muito difícil entender o que está acontecendo realmente em nossas vidas. Mas eu quero dizer algo para você nesta noite. Sempre que você se pegar em dúvida, em meio às provações, você vai se lembrar lá de Jó, que declara no capítulo 1 de seu livro, no versículo de número 21, ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus me deu, Deus me tirou, louvado, bendito seja o nome do Senhor. Jó havia ali perdido os seus filhos, Jó havia perdido o seu rebanho, seus rebanhos. Jó havia ali perdido os seus servos. Sua mulher havia enlouquecido. Neste momento, ali no versículo 20, a gente pode imaginar todo o inferno parando para ouvir, falando: é agora. Depois dessa notícia, ele vai abrir a sua boca e vai pecar perante os céus. Mas Jó encontra lá no seu íntimo isso que nós damos como título a esta mensagem: a graça do Senhor. A graça, o combustível que vem do Senhor. É no momento em que olhamos para dentro de nós, no momento em que enxergamos apenas o quê? Um pouco de esperança, um pouco de força, um pouco de fé. É nesse momento que buscamos a graça do Senhor. É nesse momento que clamamos ao nosso Deus. E somos alcançados por esse favor imerecido. E o Senhor, Ele vem nos encher.
E aí nós podemos abrir os nossos lábios e louvar ao Senhor, porque a palavra de Deus, ela é gloriosa. A palavra de Deus, ela vai dizer que Jó ali, ao invés de pecar, ele louva ao Senhor. Ele rasga as suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se cobre de cinzas, e Jó louva ao Senhor. E aí nós vamos prosseguir, e nós vamos ver o seguinte: a atitude, ela tem que ter, através da busca de Deus. Esta viúva aqui, mesmo diante dessas provações, ela poderia se fechar, ela poderia se trancar em casa, ela poderia se isolar do restante do mundo, mas ela conhece o Deus que ela serve, ela sabe que no Senhor há solução para todas as coisas, ela sabe que nada acontece sem que não seja a permissão de Deus, e que tudo há um motivo, e que mesmo parecendo simplesmente desconhecido, simplesmente parecendo ali algo incompreensível aos olhos humanos, o nome de Deus, ele é glorificado em todas as situações. E aquela mulher, ela toma uma atitude, ela se coloca de pé e ela vai ao encontro do profeta, porque ela busca a presença de Deus. E nos tempos antigos, o profeta, ele simbolizava a presença de Deus, porque o sacerdote era aquele que levava as necessidades do povo para Deus, e o profeta era a boca do Senhor no meio do povo, ele trazia a resposta de Deus para o seu povo. E aquela mulher busca a presença do profeta Eliseu, e aí a gente vai ver, lá no versículo 1 desse mesmo capítulo, quando a palavra de Deus, ela vem narrar, e ela diz o seguinte: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ela expõe ali, isso nos fala da sinceridade em buscarmos a presença de Deus, nesses momentos mais difíceis. Isso me reporta o que acontece lá atrás, se nós abrirmos nossas Bíblias, no primeiro livro de Reis, nós vamos ver que no primeiro livro de Reis, no capítulo de número 17, no versículo de número 9, vai falar de outra viúva, agora na época de Elias, e Deus se revelando a Elias. A palavra do Senhor, ela diz, lá no versículo, a partir do versículo 8, então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. O Senhor já havia visto o sofrimento daquela viúva. O Senhor já havia ouvido o clamor daquela viúva. E o Senhor preparara aquela viúva para que o nome dele fosse glorificado na vida dela. Porque aquela mulher foi usada de maneira sobrenatural na vida de Elias. E esta mulher, agora já no segundo livro dos Reis, essa mulher, ela vai de encontro ao profeta, depositando a sua confiança no Senhor. E é importante e é preciosa a orientação que o profeta dá àquela mulher, porque ele fala: vá, tome de muitas vasilhas. E ele diz muitas, porque as bênçãos do Senhor são abundantes em nossas vidas. E ele fala para não tomar nenhuma, nem 2, nem poucas, nem algumas, mas a palavra de Deus diz de muitas vasilhas. E ele manda que aquela mulher se tranque em sua casa com seus filhos. Irmãos, isso nos fala de intimidade. Isso nos fala naqueles momentos em que nós dedicamos única e exclusivamente ao Senhor. Se você está sofrendo, se você está passando por uma situação difícil, em primeiro lugar, busca o Senhor teu Deus. Se isole, não saia por aí falando com um e com o outro, porque quando o profeta orienta ela que feche sua porta, é para que não deixe sair nada do que está acontecendo. É um momento seu para com Deus. É um momento em que você vai mergulhar nessa necessidade. É um momento em que você vai se despir de todo o seu ego, de toda a sua vaidade, e você vai se apresentar ali para o Senhor. E é nesse momento, na sua intimidade, trancado
ali nos seus aposentos, na sua intimidade com o Senhor, é que o milagre acontece. E a palavra de Deus diz que aquela mulher, conforme a orientação do profeta, aleluias, ela se tranca conforme a orientação. Ela pede aos seus filhos e reúne muitas vasilhas, porque esse é um ato de fé. E ela fala que só havia o quê? Uma botija de azeite. Ela fala que só tinha um quê? Um pouco de azeite. Meu irmão e minha irmã, eu não sei como é que você chegou aqui essa noite. Eu não sei como é que você entrou por aquelas portas. Se você entrou aqui apenas com um pouco de força. Se você tem passado por uma fase difícil e falado, Alexandre, eu não sei o que está acontecendo em minha vida. Eu tenho caminhado na presença do Senhor, mas a luta tem sido grande. E quando eu olho para dentro de mim, eu vejo apenas um pouquinho mais de fé, meu irmão. Eu vejo apenas um pouco de força. Eu tenho visto apenas um pouco de esperança. Eu quero lhe dizer algo esta noite. Esse mesmo Deus que nós estamos lendo aqui, é o Deus que se faz presente neste lugar. Esse mesmo Deus que multiplicou este azeite, é o Deus que vai multiplicar o azeite sobre a sua vida. É importante frisarmos, aleluias, que o azeite na antiga aliança, ele tinha várias funções. Entre elas, podemos destacar 3 principais funções. O azeite, ele servia para a unção. Era extraído, a primeira extração dos frutos da oliveira, era extraído a primeira safra, a primeira extração a frio. E era extraído nesse primeiro azeite, o azeite da unção, o mais precioso. E esse azeite, como derramado sobre a vida de alguém, ele simbolizava física e espiritualmente o quê? A autoridade do Senhor sobre a vida daquela pessoa. A igreja está entendendo aonde a gente está querendo chegar? O azeite do Senhor, quando ele é derramado sobre a sua casa, sobre a sua família, ele representa no mundo físico e no mundo material a autoridade espiritual sobre a sua família. Em segundo lugar, a segunda extração, ela falava do azeite para a alimentação. A segunda remessa do mesmo fruto, a segunda remessa do azeite, ela era separada para a alimentação. O azeite do Senhor, a presença do Senhor, é que nos alimenta. Quando o azeite é derramado sobre nós, quando somos cheios do azeite de Deus, nós temos em primeiro lugar autoridade. Em segundo lugar, nós somos alimentados. E em terceiro lugar, o terceiro ponto, a terceira remessa de azeite, era a remessa que era o combustível. Era a remessa que iria alimentar a lâmpada do Senhor no seu templo. Era esse azeite que era usado na menorá do Senhor, no candelabro. Era esse azeite que alimentava o fogo na casa do Senhor. É esse azeite que, quando é derramado em nossa casa, sobre nossas vidas, mantém aceso dentro de nós a fé, mantém aceso dentro de nós a chama, o prazer em servir a esse Deus maravilhoso. Tem outros modos de usar o azeite até mesmo era usado para fins medicinal. Seriam outros pontos. Poderíamos frisar também aqui como um quarto, que o azeite ele era passado sobre feridas, para ajudar a limpar e ajudar na sua cicatrização. A presença de Deus, quando ela é intensa em nossas vidas, tende a cicatrizar toda e qualquer ferida, de dentro para fora. É essa presença de Deus que nós vamos ver aqui como a graça do Senhor. Nós vamos analisar aqui e ver que essa presença de Deus é esse combustível que, quando estamos só com um pouquinho de fé, quando estamos só com um pouco apenas de esperança, quando estamos apenas com um pouco de força, quando estamos apenas com um pouco de coragem e buscamos a presença de Deus, assim como aquela mulher, e clamamos a Deus,
e tomamos as atitudes devidas, o Senhor nos alcança através da sua graça maravilhosa. E Ele vem adicionar através dessa graça, Ele derrama, Ele multiplica este pouquinho que nós temos, porque este é o milagre do Senhor nas nossas vidas. O fluxo de Deus, ele é diferente, igreja. Deus, Ele não olha para a quantidade. Deus, Ele olha para a qualidade. Muitas vezes nos colocamos assim, Senhor, mas eu tenho apenas um pouquinho. A gente vai ver lá em Gideão, isso está registrado lá no capítulo 7 de Juízes, o que eram 300 homens em comparação aos primeiros 32 mil. E a gente vai ver que Deus veio o quê? Reduzindo. Deus veio reduzindo. A palavra do Senhor, ela vem aqui trazer ao meu coração o Espírito Santo de Deus, quando Jesus estava ali no monte, e toda aquela multidão, e ele pergunta a Filipe, a fim de testar ali a sua fé, a fim de, tentar entender aí o pensamento ali de Filipe, qual seria a sua posição, como alimentaremos essa multidão. E ele olha ali os seus discípulos apreensivos, e aí a gente vai ver a palavra do Senhor nos revelando que André, um dos seus discípulos, ele fala o quê? Senhor, tem aqui um rapaz, e ele traz o que com ele? Apenas 5 pães e 2 o quê? Peixinhos, não são nem peixões. De repente poderia ser 2 garopas, né? De repente podia ser 2 peixes grandes, não. A Bíblia fala 5 pães e 2 peixinhos. Imagine você, aquele rapaz ali com tantas figuras importantes ali. A gente vai ver ali os discípulos, Pedro, a gente vai ver ali Filipe, André e tantos outros. Mas o Senhor olha aquele rapaz e Ele decide usar aquele pouquinho. Não diferente é comigo e contigo. Muitas vezes estamos no meio da multidão. Muitas vezes olhamos para nós e vemos o quê? Apenas um pouco. Nos sentimos o quê? Desconhecidos no meio da multidão. Mas o Senhor nosso Deus, Ele nos conhece. E nos conhece intimamente. E quando Ele olha dos altos céus, e Ele vê um servo dEle, que está se apresentando, Senhor, eu quero ser usado, Senhor, por Ti. Senhor, eu quero, Senhor, mas eu tenho apenas um pouquinho. Senhor, eu quero ser instrumento em Tuas mãos, mas eu tenho tão pouquinho. O Senhor, Ele olha dos altos céus, e Ele age de maneira poderosa, única, sobrenatural na sua vida. E Ele pega esse seu pouco, essa sua botija, e Ele multiplica. E Ele faz com que isso seja de tal fartura, que possa te alimentar e alimentar aqueles que estão ao seu redor. E possa sobrar. Nós temos um irmão que há algum tempo atrás ele me contou algo precioso. Quando jovem ainda, trabalhava em uma empresa de engenharia. E certa vez ele dentro do elevador, um jovem ainda, cheio de esperança ali naquela empresa grande, uma empresa multinacional. E quando ele entra no elevador, vários executivos, muitos estrangeiros, chefes ali, presidentes, com cargos de chefias, entra naquele elevador. E esse irmão ele nos conta que naquele momento ali ele olha para aqueles homens, fala, Senhor, tão importantes, né? Executivos aqui são chefes. E ele não relata, mas a gente percebe através do seu relato que naquele momento ele se coloca ali tão humilde, um jovem. O Espírito Santo de Deus fala com ele. Você é mais precioso para mim do que todos estes que aqui estão. Assim é a fidelidade de Deus em nossas vidas. E este jovem vê cumprida em sua vida as promessas de Deus. Esse jovem homem de Deus que eu acabei de citar, está aqui hoje presente o nosso pastor Roberto Inácio. A gente vê o cumprimento das promessas de Deus na vida de cada um de nós. Me recordo quando Jesus adentrava ali, através da palavra, a gente vai lendo e a gente vai imaginando, ele se aproximava ali de Jericó, e a palavra de Deus vai dizer que no caminho havia um homem cego, estava ali o filho de Timeu.
E aquele homem, o filho de Timeu, ao ouvir aquela multidão se aproximar, ele pergunta quem é que está vindo. E falam com ele, é Jesus. E aquele homem, ele se levanta e começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, raiz de Davi, tem misericórdia de mim. E é precioso o momento em que Jesus pede que o tragam em sua presença, e Jesus faz o quê? Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem declara: Senhor, eu quero tornar a ver, eu quero enxergar. E Jesus fala o que? Vá, a tua fé o salvou. Meu irmão, eu não sei como é que você tem andado. Eu não sei o que você tem planejado. Eu não sei quais são os seus projetos. Mas Deus, Ele busca aqueles que se colocam em sua presença. O Senhor, Ele não olha para o que você é, mas para aquilo que você quer ser. Se apresente ao Senhor com o seu pouquinho. Irmão Alexandre, mas eu só canto um pouquinho. Deixa Deus te usar. Irmão Alexandre, mas eu só oro um pouquinho. Se apresente para o Senhor e diga: Senhor, eu quero orar na tua casa. Deixa Deus te usar. Irmão Alexandre, mas eu só tenho um pouquinho de paciência com as crianças. Se apresente ao Senhor, deixa Deus te usar. Irmão Alexandre, mas eu só evangelizo um pouquinho. Pegue o seu pouquinho, apresente ao Senhor e deixa Deus te usar. Porque assim como Deus fez na vida desta viúva, e pegou aquela botija de azeite, e multiplicou de tal maneira, que esta botija se transformou em várias, e ela pôde ali pagar toda a sua vida, com essa abastança de azeite, e viver com seus filhos de forma digna. O azeite que nós vimos aqui, que representa a presença de Deus em nossas vidas, já foi derramado. O credor que bateu na sua porta um dia para cobrar a sua vida por causa dos seus pecados, ele já recebeu o seu pagamento lá na cruz do Calvário. Já foi pago a sua dívida. Aquele credor, ele não tem mais autoridade. Você não vai ser mais servo do pecado, porque a dívida foi paga com o precioso sangue que por nós foi derramado no Calvário. E hoje temos a presença de Deus, que foi multiplicada em nossa vida, esse combustível que nos alimenta e nos impulsiona a continuarmos marchando na presença de Deus. É a presença de Deus que hoje em nossa vida, ela nos dá autoridade. É a presença de Deus que nos alimenta. É a presença de Deus que mantém viva em nossos corações essa genuína fé, que nos alimenta e nos torna mais do que vencedores em Cristo Jesus. O preço já foi pago, o azeite foi multiplicado, os vasos já estão cheios, e você, pela divina misericórdia de Deus, pela sua graça, através de Jesus Cristo nosso Senhor, terá uma vida digna, terá uma vida repleta de bênção, de vitórias, na presença do nosso Senhor.